Bom dia, amores! Bom dia, meus alunos do quarto ano B da Escola Frei Tiago Maria Mattioli. Aqui é a professora Nayara Pinheiro. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho, e a nossa agenda do dia vai ser a nossa aula de língua portuguesa, aula de matemática e aula de geografia. Eu peço que vocês não esqueçam de me mandar a foto da avaliação diagnóstica que vocês fizeram ontem. Quem ainda não mandou, me envie, que eu preciso para avaliar vocês, tá bom? Preciso para anotar, tabular, para ver como é que vocês estão. Vamos lá. Vamos lá, meus amores, ver língua portuguesa, certo? Hoje. Então, aqui na língua portuguesa, a gente vai ver esse texto, que a gente começa com essa história em quadrinhos, que é a continuação daquele texto que a gente trabalhou na segunda. Hoje a gente vai ver a atividade dele. E aqui a gente vai ver um textinho, né? Da história em quadrinhos, onde tem o Cebolinha e o Cascão. Personagens que vocês conhecem, certo? O Cascão fala, olha pro Cebolinha, né? Chega com presente e o Cebolinha fala: um chapéu pra mim? Obrigado, Cascão. Aí ele olha e pensa: Cascão, vocês estão vendo que aqui o texto mostra, né? Na charge mostra que o balão aqui de gás, o balãozinho aqui de cima, ele mostra o quê? Que ele está pensativo, né? Aqui, ó. O balão, quando ele tá assim, é pensativo, né? E aí, no último quadrinho, o Cascão olha para ele e ele olha assim com a cara muito decepcionada. Isto é uma luva. Aí vocês vão responder a atividade abaixo, que fala: quem são os personagens que aparecem na tirinha? Quem são, gente, os personagens? Vocês vão escrever aí embaixo. 2. Em que lugar acontece a história? Vocês acham que essa história acontece onde? Número 3. Na tirinha acima, a expressão de Cebolinha no terceiro quadrinho é de. Terceiro quadrinho aqui. Essa expressão do Cebolinha é de quê? Admiração? Decepção? Raiva ou alegria? 4. O primeiro sinal de pontuação que aparece no primeiro quadrinho serve para... Gente, aqui, esse é o primeiro sinal de pontuação. Um chapéu pra mim. Esse sinal de pontuação aqui, ele serve para finalizar uma frase, expressar um sentimento, fazer uma pergunta ou iniciar a fala do personagem. Número 5. Os tipos de balões que aparecem na tirinha representam. Lembra que a gente estudou sobre que os tipos de balões eles representam alguma coisa na história em quadrinhos? Esse primeiro aqui, vamos por partes. O primeiro aqui, primeiro quadrinho. É esse balão, o personagem está falando, olha aqui, ó. Falando, gritando, falando ou falando. Aqui, balão número 2, esse aqui, esse balão aqui, ele tá gritando nesse balão, ele tá pensando, pensando ou admirando. Balão número 3, ele está falando, falando, decepcionado ou falando. Aqui é sobre o balão, tá, gente? Não é sobre a expressão dele. Se ele tá triste, feliz, decepcionado. Ele tá o que esse balão ele está falando? Então, vocês vão responder e marcar a resposta certa. Número 6. Qual o presente que o Cascão deu ao Cebolinha? Aí vocês vão escrever abaixo qual foi, ok? Então, essa é a nossa atividade sobre história em quadrinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar com a professora, tá bom? Vamos lá na nossa próxima atividade. Hoje, em matemática, nós vamos apenas ler o texto, tá? Aqui em matemática. Matemática, a gente vai ver sobre os números naturais, ok? Você já parou para pensar nisso? Será que os números surgiram da invenção de um matemático? Vocês acham que os números surgiram através da invenção de um matemático? Será? O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos atrás. Os homens nessa época viviam em cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar.
Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo um pedaço de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. Então, gente, há 30 mil anos atrás, há muitos anos atrás, o homem já tinha essa forma de contar. Ele inconscientemente, não existia números, mas ele já fazia a contagem. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade, que nômade a gente ainda vai estudar no quarto ano. Nômade, o que é nômade? Nômade é uma pessoa que ela não tem uma moradia fixa. Ela vive mudando de um lugar para o outro. Ela não tem casa, ela fica, muda para um lugar, muda para o outro, para outro. Então, com a evolução do homem, quando ele deixou de ser nômade, que ele se fixou em um lugar onde ele teve a sua casa, seu lar, ele passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava controlar o seu rebanho. Ou seja, quando ele teve o seu lar para morar, que ele começou a criar rebanho de ovelhas, né? Ele teve que contar como é que ele ia saber quantas ele tinha. Então, ele teve a necessidade de buscar uma forma de contagem. Então, passou-se a utilizar as pedras. Cada animal representava uma, mas como isso era feito? Cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas perdido. Então, toda vez que uma ovelha saía, ele colocava uma pedra dentro do saco. Se ele tivesse 10 ovelhas, ele teria 10 pedras dentro do saco. Quando elas voltavam, a cada ovelha que chegava, ele tirava a pedra e assim ele teria certeza se estavam todas ou se estava faltando alguma. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contar com pedras. Então, a palavra cálculo, ela significa contar com pedras, que já vem de muitos anos, 30 mil anos atrás, quando o homem usava as pedras para a sua contagem. Então, se alguém perguntar para você sobre os números naturais, se você sabe um pouco da história, você pode contar essa história que eu estou contando para vocês. Então, hoje em matemática, a nossa aula é essa, é apenas esse texto para vocês saberem um pouco sobre os números naturais, como eles surgiram, qual foi a necessidade de criar todos esses números que a gente conhece, infinitos, né? Então, é isso, amores. Vamos para a próxima aula. A nossa aula agora é a aula de geografia, onde a gente vai ver lugares de vivência, a vida no campo e a vida na cidade. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, ó. A vida na cidade e a vida no campo. Essa história é muito legal, eu acho que vocês conhecem. O rato do campo e o rato da cidade. Era uma vez um rato que morava na cidade, que foi visitar um primo que vivia no campo. O rato do campo era um pouco arrogante, mas gostava muito do primo e recebeu-o com muita satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. O rato da cidade torceu o nariz e disse: Não posso entender, primo, como consegue viver com estes pobres alimentos. Naturalmente, aqui no campo é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana, ficarás admirado de ter suportado a vida no campo. Os dois puseram-se então a caminho, já era noite quando chegaram à casa do rato da cidade. Certamente que gostarás de tomar um refresco após esta caminhada, disse ele polidamente ao primo. Conduziu-o até a sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente ouviram rosnados e latidos. Que é isto? Perguntou assustado o rato do campo. São simplesmente os cães da casa, respondeu o da cidade. Simplesmente? Não gosto dessa música durante o meu jantar. Neste momento a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. Os ratos tiveram que fugir a toda pressa. Adeus, primo, disse o rato do campo. Vou voltar para minha casa no campo. Já vais tão cedo? Perguntou da cidade. Sim, já vou e não pretendo voltar, concluiu o primeiro.
Moral da história: mais vale uma vida modesta com paz e sossego que todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. Fábulas de Esopo. Gente, essa é uma fábula que vocês com certeza conhecem, que conta essa história. Então, a gente vê que existe diferença entre a vida do campo e a vida da cidade. Com certeza, quem mora no campo, nas colônias, nas roças, nos sítios, eles amam morar no campo, porque é uma vida de sossego, de paz, onde eles têm o seu alimento, onde eles podem plantar o seu próprio alimento. Na cidade, nós temos muitas coisas que facilitam a nossa vida na cidade, né? A gente tem lojas, supermercados, tudo é fácil, só que nós estamos acostumados com essa vida. Quem mora no campo já não é tão acostumado. E na cidade a gente tem o lado positivo e negativo, temos. No campo também, então assim a gente só deve respeitar o lugar onde cada um vive. Aqui na número 1, fala assim: descreva as características dos ratos. O rato do campo, qual eram as características? O rato do campo era o quê? Fala aqui no texto. Ele era arrogante, o que mais? E o rato da cidade? Tá certo o que eu falei? Não sei, então vamos ler o texto, tá bom? Como o rato do campo recepcionou seu primo? Como é que ele recebeu seu primo? Você vai escrever. E a última perguntinha: como vivia o rato da cidade? Aí você vai escrever aí, tá bom? Então, meus amores, a atividade de hoje é apenas essa. Façam com capricho, escreva a letra bonita, que a professora entenda. Se não souber como escrever certa palavra, professora, me ajuda, como que escreve? Essa palavra é com S? É com C? Vamos aprender, tá bom? A professora está aqui para ajudar e ensinar vocês. E por fim, não esqueçam de tirar fotos das atividades, amores. Boa semana e acredite, você é capaz, você vai conseguir e eu estou aqui para ajudar. Um beijo, fiquem com Deus.